Para tudo, psico, e me conta um negócio. Você tem dificuldade de cobrar o preço justo pela tua sessão? Quando o assunto é preço, você fica com medo, envergonhada, insegura, sabe que faz um bom trabalho, sabe que tem um atendimento de qualidade com resultado, mas esbarra na questão preço justo? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai resolver os 4 pontos fundamentais que estão te impedindo de conseguir cobrar o preço justo pela tua sessão. E se você não me conhece, eu sou Franciele Valdrigues, psicóloga assim como você e mentora de psicólogos que desejam viver muito bem da psicologia com propósito, com brilho nos olhos, com retorno financeiro e com qualidade de tempo. E o nosso tema de hoje é Psico, resolva esses 4 pontos para você conseguir cobrar o preço justo pela tua sessão. E o que eu preciso te dizer agora é que, ao longo aqui de todos os meus acompanhamentos com os meus mentorados, nas nossas turmas do Viver de Psico, o que eu mais recebo são as dificuldades em precificar, especialmente em precificar a nossa sessão, cobrando um preço justo por ela, aquele preço que você de verdade entende como congruente, como adequado, aquele preço que realmente vai conseguir te manter no mercado, te auxiliando a manter o teu negócio de psicologia, o teu empreendimento. E existem aí uma série de barreiras. Ao longo de todas as minhas observações e de todos os acolhimentos com os meus mentorados, eu entendi que existem 4 pontos que são fundamentais e que realmente nos limitam, nos travam de cobrar um preço justo, um preço congruente. E ao longo desse vídeo você vai entender cada um desses pontos de forma detalhada, para que você possa sim se livrar de cada um deles e para que seja mais do que possível para você cobrar um preço justo pela tua sessão. Afinal de contas, enquanto você não consegue cobrar o preço justo, você também não consegue se manter bem da psicologia, você não consegue viver bem da tua profissão. Com isso, a gente corre um sério risco de você acabar desistindo, desanimando e, em consequência disso, a gente deixa de ajudar e de fazer a diferença na vida de um montão de gente que poderia sim se beneficiar do nosso trabalho, porém, se a gente não consegue manter o nosso trabalho aí ativo, sendo bem remunerada por ele, a gente não consegue atingir tantas pessoas quanto a gente gostaria. Então sim, é fundamental que você aprenda a cobrar o preço justo, o preço adequado, congruente, para que a tua profissão realmente valha muito a pena para você e não só para você, para cada uma das pessoas que vão ter a oportunidade de serem atendidas e acolhidas através do serviço que você entrega. As queixas sobre preço justo são as mais variadas possível. Eu vou te contar algumas das que eu mais escuto dentro da mentoria, dentro do nosso Viver de Psico. As falas são: Fran, eu tenho medo de cobrar, eu me sinto insegura na hora de cobrar, eu tenho medo de estar cobrando caro pela minha sessão, ou eu tenho medo que o paciente ache cara a minha sessão. Você já falou algumas dessas coisas? Você tem vergonha, medo, receio, angústia, insegurança na hora de cobrar aquilo que você sabe que é justo pelo serviço que você está entregando? Pois é, vou te contar, você não está sozinha nisso, não está sozinho nisso, porque essa é a angústia de muitos psicos, especialmente porque o serviço que a gente entrega, ele é extremamente subjetivo. E se nós não aprendermos a entender, a enxergar o valor real e os resultados reais que esse trabalho gera, a gente de verdade fica barrado no preço. E a gente não consegue cobrar o preço justo. E eu quero que você cobre o preço justo, sabe por quê? Porque quanto mais profissionais de excelência cobrando o preço justo nós temos, mais o nome da nossa profissão cresce, mais a nossa profissão chega para as pessoas, mais a psicologia pode fazer a diferença na vida de um montão de gente. Afinal de contas, nós conhecemos o poder transformador do nosso trabalho. E sabendo disso, a gente não pode se conformar em não levar para as pessoas. E para que você possa não só levar o teu trabalho para as pessoas, mas possa levar cobrando um preço justo, congruente, para que seja um prazer para você viver da psicologia, é que agora a gente vai começar a resolver aí esses 4 problemas que estão realmente impedindo você de conseguir cobrar o preço justo. E para que a gente possa agora entrar, então, definitivamente nesses 4 pontos, eu preciso começar te fazendo uma pergunta. Se nada fosse um empecilho para você, se você não tivesse nenhum tipo de insegurança, nenhum tipo de crença, qual o preço que você consideraria justo? Ou qual é o preço que você considera justo, de verdade, nesse momento, para a sessão, para o processo terapêutico que você entrega? Qual é o valor que você de verdade acredita ser justo pelo teu trabalho? Qual é aquele valor que você de verdade gostaria de estar recebendo exatamente agora?
Quanto que você está cobrando nesse momento pela tua sessão, se você já atende? Se você ainda não atende, quanto você pensa em começar cobrando e quanto você gostaria de verdade de começar cobrando? Você já parou para se fazer essas perguntas? Ou você está indo ali na onda, a maioria dos psicos está cobrando isso aqui, eu vou ali também. Se pergunta de verdade qual é o preço justo para você, para a entrega que você traz. Afinal de contas, nós somos todos profissionais diferentes, com entregas diferentes, com dedicação diferente ao trabalho, com resultados diferentes. Então, nada mais justo do que a gente cobrar também diferente. Mas dentro desse diferente, qual é o justo para você? Eu não estou falando agora do preço de mercado, eu não estou falando do preço de tabela, eu também não estou falando do preço do teu colega. Eu estou falando do preço que você entende como justo. Qual é o preço que você se sente merecedora ou merecedor aí de estar recebendo exatamente agora? Você já tem essa resposta? Ela é fundamental, porque essa resposta é o que começa a nos alinhar para esses 4 pontos fundamentais que precisam ser resolvidos. Se você ainda nem parou para entender qual é o teu preço justo, a gente já tem aí um 5º ponto para ser resolvido. Então começa se perguntando, começa contando para você. Fran, mas daí eu já tenho que sair cobrando esse preço? Calma, respira, a gente tem aí 4 pontos para resolver que vão te ajudar sim a cobrar esse preço. Mas primeiro você precisa decidir esse preço dentro de você. Você é a melhor pessoa para definir o preço real do teu processo terapêutico, das sessões que você entrega, dos resultados que você ajuda ou vai ajudar cada um dos teus pacientes a gerar na vida deles. Então, meu primeiro convite para você, anota agora, pega papel e caneta aí, anota no teu celular qual é o preço que você de verdade deseja estar cobrando nesse momento, independente do que você está cobrando. Qual é o justo para agora em relação ao serviço que você entrega. E dito isso, e já tendo anotado aí, é muito possível que tenham te surgido uma série de dúvidas, incógnitas, incômodos. Mas será? Mas tem que vender? Mas aí tem que cobrar? Mas será que esse preço está justo? Será que não está? E por que eu comecei te fazendo essa pergunta do preço justo? Primeiro, para que você tenha, assim, a tomada de consciência de quais são todas as crenças que estão aí enraizadas em você em relação à precificação e especialmente a precificação com o preço justo. Por quê? Porque agora a gente já começa a entrar no nosso ponto de número 1. Sabe qual é o ponto de número 1? Que nós, psicos, ou uma boa parte de nós, precisamos realmente driblar, resolver para conseguir cobrar o preço justo? A gente precisa driblar a nossa crença do vender é algo ruim. É exatamente isso. Como assim, Fran, você está falando de preço justo, agora já está falando de venda? Claro que sim! Quando você lê vender como algo ruim, como que você vai querer vender o teu serviço e ainda mais cobrando um preço justo? Porque cobrar um preço justo está totalmente conectado com o quanto de valor a gente consegue ver naquilo que a gente está entregando. E se eu me sinto insegura para vender, se eu me sinto insegura para entregar o meu serviço de verdade, como que eu vou sentir segurança para cobrar o preço que eu considero justo? Então começa se perguntando sobre a tua crença em relação a vender. Como é que você vê o vender? Você vê vender como algo bom, valoroso, prazeroso, que ajuda as pessoas, que faz a diferença na vida delas? Ou você vê um vendedor se aproximando e diz, ixi, vai me vender, ai, 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 credo, que coisa ruim, que coisa chata. Qual é a tua visão em relação a vender? Você já parou para pensar que você também precisa vender o teu serviço? É verdade. Ao longo da nossa graduação, a gente não vê muito sobre isso, né? Eu, na verdade, na minha época lá, 11 anos atrás, eu não vi absolutamente nada sobre isso. E tá tudo bem. A graduação entrega aquilo que ela se propõe a entregar, ou seja, a gente sai sabendo ser psicólogo. E todas as outras habilidades a gente pode sim e deve desenvolver fora da nossa graduação. Mas por não ver isso, por quase não falar disso, a gente vai criando um pouco essa coisa do nossa, não posso vender, é errado vender, né? Então o primeiro ponto é esse, eu preciso entender qual é a minha crença em relação a vender. Qual é a tua crença? Qual é a tua crença em relação a preço justo, vendendo algo
que eu sei que gera mudança e transformação na vida das pessoas. Enquanto a gente não ressignifica isso, não olha para o vender o serviço como algo valoroso, a gente continua barrado no preço injusto, ou seja, no preço que não nos mantém. E por que é tão importante que você cobre o preço justo? Para que você se mantenha no teu negócio de psicologia, para que você continue sendo um empreendedor, afinal de contas, se você vive da psicologia, se você tem o teu consultório, ou enfim, os teus treinamentos, ou algo relacionado a isso, você é sim um psicoempreendedor. E se você não tem visão empreendedora, o teu negócio não prospera, ou você demora muito a prosperar, muito mais do que você precisaria. Então, fundamental que eu comece a entender isso. Eu já revi as minhas crenças do vender para que eu possa não só vender, mas vender cobrando o preço justo e congruente pelo serviço que eu entrego. E aí, para te ajudar a rebater essa crença, caso seja uma crença que você de verdade tem, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Um médico que vende uma cirurgia e essa cirurgia salva a vida de alguém, porque sim, é um processo de venda. Mas essa cirurgia, ela salva a vida de alguém. Ele está certo ou ele está errado em vender isso pelo que ele se dedicou com certeza por muitos anos da vida dele? É muito provável que você tenha pensado que ele está certo. Ele salva a vida de alguém que você ama muito. Ele está errado em te vender isso? Ou ele estaria errado sabendo fazer isso, sabendo como te ajudar e não vendendo isso para você? Pois é. E é assim que a gente precisa começar a trazer o olhar para o nosso negócio. Se eu sei que eu tenho algo de valor para entregar para você, eu preciso ficar muito incomodada em não vender isso para você, em não entregar isso para você, porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença na tua vida, na tua história, nos teus resultados. E a psicologia funciona exatamente assim. Você precisa ter vergonha, é assim que eu trabalho com os meus mentorados, tenha vergonha de não vender aquilo que você sabe que faz toda a diferença na vida de outra pessoa. E Fran, vender não é errado? Não, vender não é errado. Sabe por quê? Porque se você não vende, você não se mantém. E se você não se mantém, você não consegue levar o teu trabalho para mais ninguém. Então tenha sim muito orgulho de vender aquilo que você sabe que ajuda muito cada uma das pessoas que chega para você. Se sinta muito envergonhado quando não estiver fazendo isso. Mas para que a gente tenha orgulho de vender o nosso serviço, especialmente cobrando o preço justo por ele, a gente precisa sim entrar em confronto com essa crença inicial do vender. Se você é psicólogo, se você deseja verdadeiramente viver da psicologia, viver da tua psicologia, do teu jeito, não estando empregado em algum lugar, e nada de errado se estiver, se isso faz sentido para você, mas se não é o teu caso, e se você deseja viver da psicologia, com a tua clínica, com teus produtos, enfim, com outras coisas relacionadas a esse universo, eu preciso te dizer que essa é a primeira questão aí a ser resolvida, para que você possa sim ter um orgulho enorme de vender aquilo pelo que você se dedicou ao longo de anos da tua vida e que faz toda a diferença na história de vida de um montão de gente. Então, a partir de já, rebate aí essa crença e se porventura for para sentir vergonha de algo, que seja vergonha de não estar levando aquilo que você tem que faz a diferença na vida de alguém muito longe, para muitas pessoas. Essa é a minha primeira sugestão aqui para você e esse é o primeiro ponto que a gente agora já sabe que precisa ser resolvido com urgência em caráter emergencial. A partir do momento em que você vê o processo de venda como algo valoroso, está muito mais fácil para você cobrar o preço que você considera justo pelo serviço que você entrega. Resolvido o ponto de número 1, a gente entra agora no ponto de número 2. Sabe qual é o ponto de número 2 que nos limita e muito a cobrar o nosso preço justo? É achar que as pessoas não vão pagar. É isso mesmo. Se eu já acho que a pessoa não vai pagar aquilo que eu estou pedindo, qual é a razão que eu tenho para pedir esse preço? Ou seja, tem muito psico que entra no processo de venda ali, de negociação em relação ao processo terapêutico, e ele já começa assim, ai, minha sessão é R$100, mas eu posso te dar um desconto. A pessoa às vezes nem pediu desconto, a pessoa não pediu nada, a pessoa não falou nada, mas o psico já está ali nessa angústia do meu Deus, vai que é o preço. E eu preciso te dizer que, no geral, nunca é o preço. Sabe por quê? Porque isso tudo está muito mais conectado com valor. Nós, talvez, ao longo aí do nosso processo em relação à psicologia, não nos desenvolvemos ainda, né, ou alguns de nós, na habilidade em trazer para as pessoas a clareza de valor em relação ao nosso trabalho. Quando a gente faz isso, quando a pessoa entende valor antes de preço,
o preço realmente se torna secundário. Sabe por quê? Porque quanto custa para alguém viver mal? Quanto custa para alguém viver triste, frustrado, angustiado, sem ter um bom relacionamento, sem nunca conseguir o trabalho que deseja, a promoção que deseja, sem nunca conseguir resolver os seus próprios conflitos? Quanto custa para alguém deitar na cama à noite e não conseguir dormir, não conseguir descansar, não conseguir ter paz? Quanto custa para uma mãe ter uma relação péssima com o seu filho? Quanto custa para um filho viver afastado do pai, da mãe, da família? Por causa desses conflitos todos, ou seja, quando a gente entende o quanto isso custa e quando a gente aprende a de verdade gerar valor, o preço realmente se torna secundário. E eu vou te falar, quando você quer muito algo, quando você entende muito o valor desse algo, ainda que você não tenha todo o dinheiro necessário, você busca formas de encontrar aí uma solução, de dar um jeito para conseguir, porque isso se torna uma prioridade para você. E é exatamente isso. Se você consegue dinheiro para outras coisas, é porque existem formas de consegui-lo. Então, se as pessoas não estão conseguindo, se elas não estão vindo, muito provavelmente é porque elas ainda não têm a clareza exata do quanto isso vai gerar de mudança, transformação e valor aí dentro da vida delas. É claro que existem sim as outras pessoas, aquelas que realmente não vão ter condição, talvez, de pagar o preço real aí que a tua sessão vale. Mas aqui eu tô falando de uma forma geral, eu tô falando de prioridade, eu tô falando de você conseguir cobrar o preço justo pela tua sessão e eu preciso te dizer que existem pessoas que estão sim dispostas a pagar o preço justo pela tua sessão. E sabe como que eu sei disso? Eu sei disso porque se não houvessem essas pessoas, nenhum de nós conseguiria cobrar o preço justo. Nesse momento, quando eu comecei aqui numa cidade de 17 mil habitantes, lá eu comecei cobrando um valor X, hoje eu cobro mais do que o dobro do que eu comecei cobrando. E eu vou te falar, eu não comecei cobrando tão pouquinho assim, não. Eu comecei cobrando aquilo que eu sentia no meu coração que era justo pela entrega que eu fazia. E hoje, alguns anos depois, numa cidade na qual eu cheguei sem conhecer absolutamente ninguém, ninguém sabia se eu de verdade era psicóloga, eu era uma maluca aqui contando que era. Eu consegui mais do que lotar a minha agenda, mas ter lista de espera e cobrar mais do que o dobro do que eu já comecei cobrando e mais do que isso, atingir faturamentos com a psicologia que eu nunca nem ousava sonhar com eles, porque eu não achava de verdade que era possível. Olha aí as nossas crenças. Eu não acreditava que era possível e muitos de nós, por não acreditar que é possível, acaba nem tentando, acaba nem trazendo as ações que precisaria trazer para de verdade obter os resultados que deseja através da psicologia. Então começa a se perguntar, será que são as pessoas que não pagam? Ou será que eu ainda não sei gerar valor real no meu trabalho? Será que as pessoas que não pagam ou eu que não estou comunicando da maneira certa? Será que as pessoas que não pagam ou eu que fico insegura na hora de falar preço e acabo reduzindo o preço da minha sessão mesmo sabendo que eu entrego muito mais? No geral, não é o outro que não está querendo pagar. No geral, o que você precisa resolver está mais dentro de você do que fora e a gente sabe disso. Dito tudo isso, então, o que é fundamental sobre essa questão do achar que as pessoas não vão pagar o preço que a gente está pedindo ou o preço que a gente considera justo? É fundamental que a gente entenda que esse, no geral, não é um problema da pessoa, é um problema que a gente precisa resolver, que, no geral, está conectado com a pessoa ainda não entender exatamente qual o serviço que a gente entrega e quanto de valor isso gera, ou seja, enquanto você está pensando que as pessoas não vão pagar o que você acha que é justo, você poderia estar pensando em formas estratégicas de divulgar o teu trabalho, em formas estratégicas e valorosas de levar o teu conteúdo para as pessoas, de gerar valor na vida delas, para que elas entendam que às vezes, através só de um conteúdo gratuito teu, elas já se beneficiaram e muito. Imagina através de tudo que você tem a oferecer num processo terapêutico que é pago. Então, gerar valor é fundamental. Parar de achar que as pessoas não vão pagar é fundamental. E lembra sempre que, se existem pessoas pagando preço justo aí em várias sessões, por que será que só na tua elas não pagariam? Então, será que não é o caso de você melhorar ainda mais a qualidade da tua sessão? Ou se desenvolver na habilidade em realmente vender, entregar e gerar valor na vida delas? Esse é um segundo ponto fundamental que a gente precisa resolver. Depois que você entendeu o processo de venda, você já começa a se sentir um pouco mais à vontade em levar o teu serviço, em querer vender, porque tu sabe que ele gera mudança e transformação. Mas enquanto você fica acreditando que as pessoas não vão pagar aquilo que você acredita que é justo, de novo você vai cair lá na primeira crença. Você não vai querer vender. Por quê? Porque é ruim, é frustrante. Você até vende, até fica feliz, mas tu não é bem remunerado por isso. E aí acaba não fazendo todo o sentido que poderia. E aí você se frustra, se desmotiva, às vezes até lota a agenda, mas lota a agenda
com muitos pacientes pagando um preço que não está nada congruente, e aí você no final do mês não tem o dinheiro suficiente para pagar as suas contas. Quem se mantém motivado dessa maneira? Ninguém. Então entregue sim um conteúdo de valor, entregue sim sessões que são extraordinárias e comece a se desenvolver na habilidade de cobrar aquilo que você sabe que é justo em relação a todas as mudanças e transformações que vão acontecer na vida dos teus pacientes. Eu tenho uma paciente que um dia me mandou a frase, depois que eu mandei o preço, né, o valor das sessões daquele mês e tal, e ela mandou a frase, vale cada centavo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que sim, as pessoas vêm para o processo terapêutico e em sua grande maioria elas entendem o quanto isso foi valoroso. Então aquilo que talvez no primeiro momento você poderia achar que tá, nossa, será que eu não estou cobrando muito caro? No final das contas a pessoa olha e diz, isso aqui saiu muito barato, porque isso daqui me resultou em retomar minha vida de novo, em ter brilho no olho de novo, em ter prazer de acordar de manhã de novo, em deitar na minha cama, conseguir botar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir, ou seja, tem muita coisa de valor envolvida aí. Coloca o valor antes do preço e com isso você começa a se alinhar em cobrar o preço justo pela tua sessão. E o nosso terceiro ponto a ser resolvido em relação a preço justo, vou te falar ele através de uma frase que eu ouço muito. Fran, eu acabei de me formar, eu não quero cobrar caro pela minha sessão. Ai, quando eu escuto isso chega a me dar um desespero, sabe por quê? Porque caro é só aquilo que você não entrega. Quando você se compromete e realmente faz, não tá caro, tá justo. E às vezes tá até barato demais. Mas você precisa entender que, especialmente se você é recém-formada, recém-formado, que o preço justo pela tua sessão, ele não está conectado com o tempo de formação que você tem. Porque eu escuto muitos recém-formados, acabei de me formar, será que eu posso cobrar X? Será que eu posso cobrar Y? Você pode e deve cobrar aquilo que você sabe que você entrega na tua sessão. Então lembra que, dentro da psicologia, a nossa precificação, ela não se dá pelo tempo de formação, ela se dá pelos resultados que você ajuda o teu paciente a gerar em cada um dos atendimentos que você faz. É isso que faz com que a gente tenha a clareza do como precificar. Afinal de contas, se fosse tempo, então psicos recém-formados não teriam suas agendas lotadas cobrando um preço justíssimo e psicos formados há 10, 15, 20 anos não estariam aí talvez ainda refém dos preços não justos, né? Dos preços que estão ainda incongruentes para a realidade financeira deles. Então lembra que não é o teu tempo de formação, mas o como você entrega essa sessão e o quanto isso gera de mudança e transformação. É claro que quanto mais você atende, mais tempo você tem de verdade atendendo, fazendo um trabalho congruente, mais você se desenvolve nessas habilidades, mais seguro você vai se sentir, sim, para cobrar o preço justo e congruente. Mas num primeiro momento, acabei de me formar, eu tenho que cobrar baratinho porque eu acabei de me formar? Não, você tem que cobrar o justo por aquilo que você entrega. Se você sabe que você é um profissional comprometido, que realmente vai atrás, que se joga no processo terapêutico, ou seja, faz tudo o que é necessário mais um, que os teus pacientes saem muito satisfeitos com isso, coloca o teu preço pautado nisso. É isso que dá o preço justo pela nossa sessão, não tempo. Existem psicos formados há 10 anos que fazem um trabalho bem mediano dentro do processo terapêutico. Existem psicos formados há 6 meses que fazem trabalhos extraordinários dentro dos processos terapêuticos. E como que eu sei disso? Porque eu conheço psicos de todos os tempos de formação, inclusive mentoradas minhas que acabaram de se formar e já estão aí enchendo as suas agendas, trabalhando de forma extraordinária, trazendo sessões valorosas, atrativas, com muito resultado, fazendo a diferença na vida de um montão de gente. E aí você acha injusto essa pessoa cobrar o preço que ela considera justo pelo resultado que ela gera? E aí, de repente, aquela lá que está formada há 10, 15, 20 anos, está cobrando o dobro, o triplo, mas não tem a metade dos resultados. Então lembra que está conectado com o resultado, com o quanto de valor, satisfação, melhorias o teu paciente leva do teu processo terapêutico. E aí sim, você começa a ter a clareza do preço justo, que não está conectado com tempo, mas sempre com resultado, mudança e transformação dentro do processo terapêutico. E por último, mas não menos importante, a gente tem algo que faz toda a diferença no cobrar preço justo. Sabe o que é? É a gente resolver a mentalidade do ajudar. Como assim, Fran? É ou não é que a grande maioria de nós sai da graduação com a mentalidade do ajudar? Vou ajudar as pessoas.
E aí sabe o que acontece? Se a gente parar e olhar com um pouquinho só de estratégia, o que é a associação mental que a gente tem em relação a ajudar? No geral, quem ajuda, ajuda de graça. Não é essa associação mental que a gente criou ao longo da vida, né? A pessoa não diz, deixa que eu te ajudo, mas me paga R$ 10. Não. A pessoa diz, não, deixa que eu te ajudo aqui, você a louça pra você, eu vou te ajudar, vamos resolver isso aqui, eu vou te ajudar. E a gente vai criando a associação mental do ajudar tem que ser de graça. Então, quando eu saio da minha graduação dizendo ou pensando, sentindo, enfim, que eu vou ajudar as pessoas, já surge de bate-pronto aquela barreira do, tá, mas eu vou ajudar. Como que eu vou cobrar por isso? Fica incongruente, fica incômodo. Então, a primeira coisa fundamental, primeira não, né? Agora já estamos na quarta. A quarta coisa fundamental aí para você resolver é: como é que tá a minha mentalidade em relação a ajudar? Será que eu realmente me vejo assim, como alguém que vai ajudar as pessoas e por essa razão eu me sinto mal em estar cobrando delas? E se sim, o primeiro ponto é você ter a tomada de consciência. Então já tenha a tomada de consciência aqui comigo. Será que você já parou para pensar que talvez esse era o teu grande problema? A associação mental que você criou em relação a ajudar? E se sim, vou te contar, depois da tomada de consciência já está muito mais fácil de a gente resolver, né? O que eu falei lá do médico? O médico cobra, ele está errado? Mas um médico ajuda as pessoas, é ou não é? Um nutricionista ajuda as pessoas, não ajuda? Um advogado não ajuda as pessoas também? O encanador que vai lá e salva a vida num baita vazamento que está na tua casa, ele ajuda ou não ajuda? A manicure que arruma as tuas unhas de repente toda semana e que faz com que você saia de lá do salão se sentindo bem, mais bonita, se cuidando, ela também não te ajuda? Ela ajuda. Mas o que todos eles têm em comum? Eles cobram. Mas eles te ajudaram, é ou não é? Então nós precisamos começar a trazer esse tipo de mentalidade. Eu também ajudo as pessoas através da minha profissão. Mas pelo que eu consigo pensar aqui, todas as profissões auxiliam, ajudam de alguma maneira. Mas todas elas recebem para isso. Porque é uma ajuda sim, mas é uma ajuda de alguém que se dedicou anos da vida para aprender algo que de repente aquela pessoa não sabe fazer. O médico que cobra R$ 70.000 numa cirurgia e tira lá um tumor da cabeça de alguém e ele salva a vida dessa pessoa. Ele está errado de cobrar R$ 70.000? Quanto vale uma vida? Mas quanto ele dedicou da vida dele para aprender a fazer isso, que muito provavelmente a outra pessoa não sabe fazer. Pois é. E é esse tipo de mentalidade, é esse tipo de mindset que nós precisamos desenvolver dentro da psicologia. Sim, o nosso serviço ajuda e muito as pessoas. E tem o potencial para ajudar muito mais e muita gente. Mas nós precisamos, para continuar ajudando essas pessoas, nos manter dentro da nossa profissão. Quando você não se ajuda, cobrando o preço justo e congruente, você acaba falindo o teu negócio. E se você falir o teu negócio, você não ajuda mais ninguém, ou seja, você não consegue levar adiante essa profissão que tem extremo valor na vida das pessoas. Então, lembra dessa história, dessa simbologia de todas as profissões auxiliam, ajudam de alguma maneira. Mas todas elas cobram por isso. Por quê? Porque elas se dedicaram por anos da vida delas a aprender algo que talvez você não aprendeu, mas que quando você precisa, você busca uma dessas profissões e elas resolvem para você ou te ajudam num tempo infinitas vezes menor do que você levaria se você tivesse que aprender isso do zero. E com a psicologia não é diferente. Então começa a desenvolver esse olhar. Sim, a minha profissão ajuda, como todas as outras profissões e como todas as outras, para que eu possa me manter aqui dentro da minha profissão, eu também preciso cobrar o preço justo. Então, nesse momento, você já tem total clareza de quais são esses 4 pontos fundamentais que estão te impedindo de cobrar de uma vez por todas o preço justo pela tua sessão. Então, agora você já sabe que a crença do vender como algo ruim te limita a de verdade ir mais longe, te limita a cobrar preço justo, te limita a levar o teu serviço, que é tão valoroso para a vida das pessoas. Então resolve essa crença, conversa com você, se pergunta quais são as ações que eu posso implementar a partir da tomada de consciência que eu tive. Se eu vejo vender como algo ruim, como que eu posso ajustar, aperfeiçoar, melhorar isso? Busque as tuas alternativas, as tuas estratégias. Mas lembra que vender algo que é muito bom
e que faz a diferença na vida das pessoas é fundamental. Esse foi o nosso ponto de número 1, no qual você já desenvolveu, a tomada de consciência e a clareza. Ponto de número 2, achar que as pessoas não vão pagar o preço justo pela tua sessão. Essa é uma crença tua, é a tua verdade absoluta. Talvez você não pagaria, mas porque você não pagaria, o que te diz que a outra pessoa não pagaria também? Começa a se trabalhar em valor. Ajuda as pessoas a entenderem o valor que o teu serviço tem, o quanto ele agrega na vida delas, o quanto ele é fundamental, o quanto ele faz a diferença, o quanto ele resgata vidas. Com isso, tá barato demais, as pessoas vão entender que vale muito mais ter um processo terapêutico do que não ter um, afinal de contas os prejuízos são infinitas vezes maiores. E enquanto você acredita, ou seja, a tua verdade absoluta, que as pessoas não vão pagar, você fica refém sempre dos mesmos comportamentos, inclusive da mesma audiência, ou seja, se você acha que as pessoas vão pagar no máximo R$50 numa sessão tua, você vai estar sempre mirando nessas pessoas. E as pessoas que vão vir para você, que você vai atender, que vão estar te pagando esses R$50, muito provavelmente a bolha delas ali de contato vai estar conectada com pessoas que são semelhantes, ou seja, ela até pode te indicar para outras pessoas, mas as pessoas que vêm vão estar sempre te pagando o mesmo valor. E isso vira uma bola de neve, você se frustra, se angustia, trabalha várias horas. Alguns dos meus mentorados já chegaram a fazer 20, 30 atendimentos por dia. E sabe o que é o desesperador dentro disso? É que você atender tantas pessoas, se sentir bem remunerado, se sentir reconhecido, tudo bem. O problema é quando você tem que atender, porque você precisa atender muitas, caso contrário, você não consegue dar o giro aí nas suas contas no final do mês. Imagina, eu não sei pra você o que significa atender 20, 30 pessoas num dia, mas isso significa que a gente não consegue nem fazer uma sessão de 50 minutos a 1 hora, ou seja, tem que estar reduzido, a qualidade, às vezes, do serviço que a gente entrega não é o que a gente gostaria, e gera, sim, muita frustração. E o que essa frustração faz com que muitos psicos acabem tendo aí de atitude? Desistir. E se desistir não é uma opção para você, eu preciso te dizer, o teu recurso é cobrar preço justo. E claro, saber gerar valor, saber trabalhar a parte de captação, mas aqui nesse vídeo a gente está falando especificamente do preço justo. Dito isso, lembra do nosso ponto de número 3, que é o tempo de formação. Então, o preço na psicologia não está conectado com o tempo de formação que você tem, mas com os resultados que você ajuda o teu paciente a gerar na vida dele. Então, se pergunta, acabei de me formar, quero cobrar X, a minha sessão vai estar congruente com isso? Eu realmente vou entregar isso? Eu realmente sou um profissional comprometido, que vou estar ali, não no meu 100%, mas no meu 200, 300, 500%? Aí sim, aí você pode e deve trazer o preço mais do que justo pela tua sessão, lembrando que não é tempo, é resultado. Tem resultado? Então tá justo, então tá congruente o preço que você está cobrando. Agora, não tem resultado, ainda que você esteja cobrando o mínimo, tem alguma coisa errada ali. E aí é você que precisa se perguntar a respeito da qualidade das tuas sessões. Porque para que eu me sinta bem em cobrar o preço justo pela minha sessão, eu também preciso saber que eu tô entregando um serviço de muita qualidade. E por último, mas não menos importante, começa a modificar essa associação mental aí do ajudar. Se eu vejo o tempo todo como uma ajuda, eu vou estar o tempo todo me sentindo mal em cobrar por isso. Quando eu entendo que todas as outras profissões também ajudam e também salvam vidas, mas ainda assim elas cobram para que elas possam se manter salvando vidas e ajudando pessoas, fica mais congruente. Aí a gente se sente também mais à vontade em cobrar pelo serviço que a gente entrega também. E agora, psico, sabendo disso tudo, tendo todas essas tomadas de consciência, o que falta? Falta implementar ação. E esse é o meu convite para você agora. Se você de verdade conseguiu ter tomadas de consciência a partir desse conteúdo, se pergunta a respeito de quais ações eu vou implementar a partir desse conteúdo aqui. Conhecimento que você tem, que você não usa, eu sempre falo isso, ele não serve para muita coisa. Mas o conhecimento que você tem, que você aplica na tua vida, faz toda a diferença. E agora, você já conhece aí no mínimo 4 pontos que estão barrando você, que estão te limitando de cobrar preço justo. O que você vai fazer com isso? Quais ações serão implementadas a partir de já? Já a partir desse vídeo aqui, saiu do vídeo, já começa a implementar, trabalha as tomadas de consciência. A partir das tomadas de consciência, trabalha as tomadas de ação. Afinal de contas, o que eu trabalho muito com os meus pacientes é refletir é ótimo, tomada de consciência é sensacional, mas o que vai fazer a diferença na tua vida de verdade é o que você vai implementar a partir dessas reflexões e tomadas de consciência.
E para você, psico, é exatamente a mesma coisa. O que vai fazer a diferença em cobrar o preço justo é o que você de verdade vai implementar de tudo isso que você ouviu aqui comigo nesse vídeo. Então, bora escolher aí pelo menos uma ação para começar a implementar já. E pra gente fechar então esse vídeo, se esse conteúdo aqui foi valoroso para você, se contribuiu de alguma maneira, o meu pedido é, contribui comigo também, compartilhando esse vídeo, marcando alguém aqui embaixo, me dando o teu feedback acerca do que foi mais valoroso, de qual foi a tomada de consciência que foi mais importante para você. Quanto mais você interage nesses vídeos, mais longe eles chegam, mais psicos a gente alcança. Você já imaginou um cenário no qual todos os psicos estejam sim conseguindo cobrar o preço justo pela sua sessão? O quanto fica bom, incrível, sensacional, extraordinário para todos nós. Quando melhora para um psico, não melhora só para um, melhora para a psicologia num geral. Quando as pessoas vêm para o nosso serviço e elas gostam muito disso, o olhar delas se modifica também em relação à psicologia. Então, bora contribuir, me ajudar aqui também. Compartilha esse vídeo, interage nele. Se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, é muito importante para mim ter você aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo gigante no teu coração e até lá. Tchau, tchau!